Estudo, encontro 52, 4 de março de 2018. Nós estávamos falando sobre, avançando no livro Nos Domínios da Mediunidade, médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Nesse momento eu simplesmente perdi onde estão minhas anotações, mas sei que paramos no capítulo 11. Inclusive, vocês chegaram a ver? Inclusive o 11, que era o capítulo então, 12 hoje começa seguinte, o 12. que era falava do encerramento da reunião. Né? E aí, se alguém quiser começar a comentar deste... Opa, vou tirar isso daqui também que eu vou fazer uma molhadeira. Se quiser começar a falar do capítulo 12, que é o encerramento da reunião. Pô, eu não cheguei aí. Você já leu? Cheguei. Deixa eu pensar o que ele fala de... Mas nós falamos. Nesse capítulo 12, que chama clarividência e clareaudiência. Então, fala da fluidificação da água, como é que funciona, mas isso assim, bem de por cima. Como é que acontece a fluidificação da água, e se faz a prece final, e se fala um pouquinho da diferença entre os médiums, que cada médium, que aí também entra um pouquinho, são terrenos diferentes, né, não pela palavra de Jesus, mas para a mediunidade. Fala um pouquinho da diferença entre os médiums, então você pode ter a mesma mensagem, o mesmo mentor passando a mensagem, e cada um vai transmitir de um jeito diferente, porque tem experiências diferentes, tem um grau de evolução diferente, então é isso, né? Cada um é único. E o que ele fala da clarividência, da clareaudiência e da mediunidade é que, assim, às vezes, ou mesmo da vidência, que seja, você enxerga, na verdade, da vidência, né? Porque a Rita falou da clarividência, que é ver o filme passando na cabeça. Né? O que eles falam é que quando um médium enxerga alguma coisa, está enxergando o espírito ali, né? Ou ouve alguma coisa, a gente logo já pensa, aquele som realmente está existindo, aquela visão realmente, os raios de luz para a visão realmente está acontecendo, mas não. O médium ouve e vê não com o ouvido e com os olhos, tudo acontece dentro do cérebro. Então recebe a mensagem via pineal e acaba atingindo regiões do cérebro que são responsáveis pela visão, pela audição. Mais ou menos, não é exatamente isso, mas mais ou menos quem tem um membro fantasma, né, acaba tendo perda de um membro, ele sente dor naquele membro, não necessariamente porque o membro não existe mais, mas aquela região do cérebro está sendo estimulada e está sentindo dor. Então o médium não realmente, o ouvido não está funcionando, o olho não está funcionando. Tudo acontece no cérebro. Então ele explica um pouquinho sobre isso. E outra coisa que eu achei interessante, mais interessante até, é que às vezes o médium, ele vê e ouve coisas que nem no plano espiritual estão acontecendo, nem no plano espiritual são reais, digamos assim. É o pensamento que o mentor está tendo. Então, se o mentor lembra de alguma coisa, então aqui eles contam um exemplo que o mentor estava lembrando de agora eu não lembro se era um hospital ou uma escola que ele estava preparando na vida espiritual. Mas naquele momento, naquela reunião, não tinha criança, não tinha nada. Só que o médium que estava recebendo as mensagens daquele mentor viu um prédio cheio de crianças, viu pessoas sendo ajudadas, porque na verdade era a imagem que estava na cabeça, aqui, falando aqui cabeça, mas a imagem que estava no pensamento, na mente do mentor. Né? Então, às vezes, a própria imagem, as visões, ou o que ouve, que o médium vê ou ouve, nem no plano espiritual realmente naquele momento, naquele espaço está acontecendo. É o pensamento do mentor. Né? Isso, nesse capítulo foi o que mais me chamou a atenção, isso, assim. Algo mais? Falar um pouco mais de clarividência. Não, o que eu acho é o seguinte. Algumas pessoas rotulam
tá? Que o médium é mais forte ou mais fraco de acordo com a sua sensibilidade. Então, se é de incorporação, que às vezes se chacoalha um pouco, esse daí é grau inferior. Aí quando você tem a audiência, ou a clarividência, ou mesmo psicografia, nossa, esse é o médio de alto nível, não é nada disso. Depende do como o médio vem, da evolução dele e o que eu acho mais importante, incluindo o evangelho, é a predisposição do médium. Tem pessoas que vêm para cá com uma possibilidade enorme, perdem às vezes até, não uma, às vezes várias encarnações e não conseguem soltar o breque de mão, sabe? Então, às vezes, quando a gente consegue alguma coisa, eu acho que tem um valor legal, não pra gente, porque os mentores conseguem se chegar pra gente de outra maneira. Então, se você abre caminho, se você se dedica, se você faz, ele vem, ele usa você, lógico que é com a sua permissão, óbvio, né? Porque tudo é cerebral, tem nada esse olho aqui não enxerga nada. Agora o olho do mentor faz com que eu enxergue e possa vocalizar. Lembra dos outros capítulos, né? Que inclusive quando fala de Exu, que o Exu sempre fala, é por causa dessa, que ele ainda não está bem preparado com a parte vocal dele para falar normalmente como a gente fala, entendeu? Então, a vidência, a clarividência ou qualquer outra sensibilidade do médium depende exclusivamente do médium. Ele pode vir aqui assim, quantas pessoas você tem que você conhece, por exemplo, no manicômio. O cara é um médium maravilhoso, o cara não entende, não quer entender, tá lá, jogado no canto, essa encarnação praticamente perdida, porque ele se recusa a ver e a ouvir, porque acha que tá louco, as pessoas do lado em volta dele também não ajudam. Então, mas se o cara ajudar sendo evangélico, tá perfeito. Se é kardecismo, tá perfeito. Não importa aonde ele vai, o importante é que ele evolua, sabe? Essa é a minha visão. Não importa que categoria de sensibilidade que o médium tem. Eu acho que ele tem que usar e tem que usar para o bem. Aí cada um faz o que acha melhor. Os vários caminhos, né? Os vários caminhos. E aí depende de cada um. Bom, esse capítulo, assim como nós já falamos na semana passada, né? Cada capítulo vai trabalhar um aspecto de mediunidade, uma manifestação. Esse 12º fala de clarividência, porque no encerramento, né, da prece, o mentor espiritual da reunião passa uma mensagem que é percebida, né, pela dona Celina, uma das 5 médiuns desse trabalho, é percebida na forma de clarividência e ela transmite para os encarnados o que o mentor está passando para ela dessa forma. Acontece alguns outros fenômenos, algum desdobramento, outra... É aquela é a imagem que o mentor está passando, né? Isso, exatamente. Um outro fenômeno acontece. É ele que estava lá, exatamente isso. E ele que estava vendo. Você não vê nada, é ele que faz, ele que transmite. Eu gostei, a frase que eu mais gostei do capítulo inteiro foi essa: mediunidade é sintonia e filtragem. Eu acho que isso daí é um ponto-chave. Eu tô falando, né? Eu acho isso daí. Isso, temos algo mais desse capítulo. Só lembrar que a gente não precisa fazer capítulo por capítulo, né? Não precisa ir na ordem, pode ser só questões que chamaram a atenção e a gente progride o quanto for necessário. Verdade. E não há também problema de ir e voltar também. Sem dúvida. Nenhum.
Eu estou seguindo uma ordem, mas... Bom, a mensagem mesmo, né? Na verdade aqui ele faz uma introdução à mensagem. A mensagem mesmo é no capítulo 13, que o benfeitor, que é o... Clarino? Nossa, me faltou. Clementina, né? Clementino, isso. Clementino. Passa a mensagem e assim, da mensagem dele, o que mais importante para mim é assim, vigiar o pensamento, né? Se você começa a sintonizar só coisa ruim e fica remoendo coisa ruim, que entrar naquelas janelas, né, circuito fechado do Augusto Cury, né? Você fica naquilo, você atrai coisas ruins. E se você é médium, você atrai mensagens ruins. Então, vigiar o pensamento, e que não adianta só transmitir o médium. É o que a Rita falou, não é porque é um médium que é evoluído, não é que é um psicografa que é melhor, que não sei o quê. Não adianta também só transmitir a mensagem. Para crescimento pessoal, para evolução, precisa viver a mensagem, né? Viver no dia a dia. Então, você achar que vai lá no centro espírita, vai fazer o seu trabalho, o médium, né? Ajudei um monte de gente para transmitir uma mensagem tão bonita, pronto, acabou. Não, isso não te faz uma pessoa melhor, isso não te faz evoluir. Tem que viver no dia a dia. Então, isso para mim foi o mais importante. Eu só queria colocar talvez um elemento para quem está escutando a gente também, né? Eu acho que todas essas questões têm graus, né? Às vezes a gente, no afã de entender, de desfazer uma verdade que foi colocada de alguma maneira que a gente entendeu, às vezes a gente acaba caindo no mesmo erro de ir para o outro extremo, né? Então, o propósito de toda a série do André Luiz é dizer o seguinte: existe uma dimensão da sua vida que você sofre os efeitos dela, mas não sabe conscientemente, não trabalha conscientemente nela. E aí você tem a dimensão da mediunidade. E eu acho que o propósito é dizer o seguinte: se todo mundo é médium, todo mundo vai executar a sua tarefa com maior ou menor limpidez, com maior ou menor sucesso. Mas eu acho que a gente deve sempre entender que assim, não é que não vai ter utilidade. Sim, Não é que não há certos tipos ou combinações de mediunidade que não estão associadas à evolução. Estão. Você tem tipos de mediunidade pela combinação delas, que sim, só espíritos muito avançados pode ter. O que a gente deve evitar é estabelecer regra, né? Que existem tipos únicos ou específicos de mediunidade, como a Rita colocou, que estão atrelados a determinados níveis de evolução. Então, mesmo nesse caso, novamente, é só uma questão de grau, é só para a gente não cair em determinismos que eu acho que vão escurecer a questão. Um médium que é imperfeito, ele será médium exatamente porque ele é imperfeito, e não o contrário, né? Então, você não precisa ter a limpeza total de pensamento, a limpeza total de intenção para poder executar um trabalho. Então, da mesma maneira que você vai ter um esportista de nível mediano, você vai ter um esportista de nível olímpico. E esse esportista vai ser de nível olímpico enquanto ele conseguir manter aquele rendimento. A partir de determinado momento ele vai diminuir o rendimento dele. Obviamente, nos domínios da mediunidade, essas coisas são diferentes. Você não tem a senescência, né, do corpo. Então, que ali você vai elaborando essa capacidade espiritual e vai avançando. Porque às vezes eu acho que quando a gente lê, eles colocam que seria o ótimo, né? Então o ótimo seria você evitar essas influências. O ótimo seria você conseguir filtrar, saber o que é teu, o que é do mentor, o que é de um espírito brincalhão, o que é de um espírito, né, que, digamos, menos evoluído, que está tentando usar da sua distração para se fazer passar por um mentor. Mas jamais eu acho que a gente pode estabelecer regra contra isso, né? Sempre a vivência espiritual e sempre o objetivo da obra daquele espírito. Então, várias vezes, obviamente, a gente está lendo só um livro,
mas tem vários outros exemplos, talvez até ao final desse livro a gente encontre outros, de médiums que são incrivelmente imperfeitos, fazem um monte de bobagem. Mas uma vez que ele entra no centro, né, os encostos dele ficam tudo na porta. Ele entra no centro e ele faz um bom trabalho. Mas talvez ele não consiga ampliar o escopo do trabalho dele por conta dessas limitações. Quando eu usei, eu não sei se agora eu já não lembro que palavra eu usei, mas assim, não é que não serve de nada, mas não é suficiente para um adequado. Então, novamente, às vezes para aquela pessoa, é o que dá para fazer no momento. OK, mas na medida do possível sempre buscar viver na prática, não só passar a mensagem, se possível. Esse é o seu objetivo. Na verdade, aqui ele coloca qual é o objetivo, que é o que você falou, qual que seria o ideal. Cada um vai fazendo o seu tempo que der para fazer. Mas o ideal é não só passar mensagem, viver na sua vida. É o certo. É o ideal. Mas cada um vai fazer o que dá. E eu só não atrelaria isso à atividade do médium. Isso é para qualquer ser humano. Sim, para qualquer um. O único problema para a gente deixar claro no estudo é a mediunidade, o trabalho como médium, né, não requer a vivência dessas condições idealizadas, é só isso. Não requer e por si só não significa que é uma pessoa pode ser claro para você, mas às vezes se tem alguém que está escutando e que não está estudando isso com cuidado, pega às vezes a esmo, uma reunião como essa, e tem uma inclinação assim a idealizar demais, pode tirar essa ideia, né? Então acho que é importante a gente deixar claro que não tem a obrigação de o médium ser, né, muito... Porque se a pessoa já veio como médium, eu acredito que ela, como eu estudei, ela já veio com cheque especial. Falou, olha, vou te dar uma chance, vou te dar alguma coisa para você melhorar, e isso é o ser médium. Agora, que o cara vai errar, que vai fazer besteira, tantos lugares ótimos que tinham, inclusive eu fiz parte de o lugar era maravilhoso e degringolou. Tá? Então, acontece. Ninguém é perfeito, não dá para ser perfeito, nem exigir a perfeição. Dá para ter uma visão um pouquinho mais com conceito, uma visão um pouquinho mais direcionada para o bem, para a palavra e para a semente. Isso eu acho que dá para ter. Agora, como vai fazer isso? Aí, hoje você pode estar maravilhoso, amanhã degringola tudo. E você continua sendo médio e o mentor está do seu lado, entendeu? Mas é isso é o que eu achei mais importante da mensagem final. Não teria nada acrescentado sobre a mensagem. Bom, e aí depois eles saem termina, né, a reunião, e vem aí a história principalmente eles vão tentar ajudar o Libório, que já apareceu no texto, que o Abelardo, que é o marido da Celina, ele já está desencarnado, tinha sido difícil, temperamental, tudo, quando estava encarnado, passou um tempo desencarnado ainda sofrendo, foi para as trevas, não sei o que, mas agora ele com a ajuda da oração dela, dos amigos, agora ele trabalha como socorrista, ajudando espíritos doentes. E aí ele pede ajuda pro grupo, pro Aulus e tal, para tentar ajudar o Libório, que já tinha aparecido antes aqui na história. O Libório era aquele tinha bebido muito durante a vida e acabou morrendo porque abriu o gás, esqueceu o gás ligado e morreu, né? Porque o Libório melhorou com a prece que foi feita durante a reunião, e foi levado para um hospital ali, para um lugar para se recuperar. Só que ele melhorou temporariamente, porque a obsidiada por ele, que foi até quem tinha pedido ajuda inicialmente, que é quem está encarnada, que se eu não me engano chama a Sara, agora é ela que está sentindo falta dele e ela que está obsediando de volta. Mantendo ele com que é o que eles chamam de perseguição recíproca. Que eles falam que é que nem uma pessoa que está doente reclama da doença, mas quando a doença é curada, se sente meio vazio e fala, o que eu vou fazer agora? Agora eu não recebo mais a atenção. Então, o Libório agora está sofrendo o contrário, está sendo obsediado pela encarnada, que é a Sara.
Então eles visitam o Libório e tudo, e no que eles estão visitando o Libório, a Sara aparece desdobrada em sono e começa a brigar com ele, que ele sumiu, que largou, etc, etc, etc. E fica super brava quando vê a Celina. Desculpa, porque a Celina também desdobrou em sono e foi junto com o marido falecido, né, com o grupo todo ajudar o Libório. E ela fica morrendo de ciúmes. Quem é essa mulher aí do seu lado? Tal, tal, tal. E aí some e fala assim, até uma coisa ruim como essa, que foi a postura dela, pode ajudar. Porque aí ela vai acordar e vai, no sonho, vai lembrar que sonhou do Libório com outra mulher. E de repente até consegue um afastamento, consegue entender que tem que ter uma separação. Então é isso. Então fala da perseguição, que o mais interessante, eu tô falando já de 2 capítulos juntos, porque é a mesma história. É que isso da perseguição recíproca. Então, um encarnado pode obsidiar um desencarnado. Né? Então, para mim, foi o ponto interessante dessa história. Capítulo 14 e o 15 que repassa essa história. A história a princípio lembra outros episódios do André Luiz, que a gente tem um socorro emergencial de noite, em que algum espírito vai procurar o grupo de socorro para pedir um auxílio, uma colaboração. Mas o que tem de diferente para estar neste livro, além da perseguição da relação entre encarnado e o desencarnado, no caso, né, que quando estava afastado, né, da Sara, o Libório, a Sara ia atrás dele, né, que era encarnado, ia atrás do irmão desencarnado. Mas também é a própria atividade da dona Celina, médium desdobrada, que atuava junto do grupo lá, que durante a noite estava em trabalhos. E é interessante que o marido da dona Celina, ele é mencionado no capítulo 12, porque enquanto está no momento de encerramento, ele aparece na reunião lá, até, né, de certa forma meio inadvertidamente lá, tenta entrar em contato com ela, e ela percebe a presença dele, mas se concentra no trabalho, e é justamente ela que estava passando a mensagem, né, do Clementino. Então, como se falasse para ele, olha, daqui a pouco, agora não, né? Percebi que você está aqui, daqui a pouco a gente se encontra. E é o que vai acontecer, né, no capítulo 14, né, o encontro do marido desencarnado com ela. E eles vão ajudar o Libório, que é como foi falado, né? Inclusive tem uma cena aí no 15º, enquanto eles vão socorrer o Libório, eles vão num ambiente um pouco mais carregado, digamos assim, né? Acho que foi num bar. Eles ajudam o Libório, saem e acabam passando por um bar, e aí vão estudar tudo que acontece no bar, né? A troca entre os vícios dos encarnados e dos desencarnados, que ainda não conseguem viver sem essas sensações, não se desvincularam dessas sensações de encarnados e precisam viver o álcool, o cigarro. E aí o André Luiz até para relatar uma situação de uma intriga que está sendo criada entre um jornalista que estava montando uma vingança pessoal e estava com auxílio de espíritos encarnados que tinham uma questão pessoal, né, em relação a calúnia que estava sendo montada, né? Era uma vingança pessoal desses espíritos que estavam ali acompanhando o jornalista no bar e estavam tramando esse trabalho, essa calúnia na forma de reportagem. É uma mediunidade
do mal, digamos assim. Você... Não elevada. E ele Aí seria repórter. Ele é jornalista Ele. e estava escrevendo um artigo sobre um homicídio que tinha acontecido e estava tentando incriminar uma moça que tinha um problema pessoal com os espíritos que estavam mandando a mensagem, né? Então ele estava caluniando essa moça através de uma reportagem, dizendo que ela poderia ter alguma coisa a ver, que era ela a assassina e tal. Incriminando. Tentando incriminar uma moça. E aí conta Isso auxiliado pelos espírito. obsediados, seria assim? Não sei se chega ele não falava em obsessão. Falava que da mesma forma que a gente viu que os espíritos transmitiam uma luz e se conectavam aos centros, ao cérebro da Celina ou dos outros. Também tem uma comunicação, só que fala como se fosse uma lama, uns dedos negros que vão entrando no cérebro desse jornalista. Espírito, né? Então, também existe uma comunicação com o sistema nervoso central, tudo só que de uma outra forma. Então ele enxergava, em vez de luz, uma coisa negra, assim, grudenta. Ele apresenta o jornalista como um médium também um médium. Não um médium afinizado com aqueles pensamentos, mas não que aqueles espíritos estivessem perturbando a vida dele ou atacando ele. Simplesmente estavam usando o jornalista como um médium para atingir outros fins, prejudicar essa moça, que no caso era o objetivo, era o intuito desses espíritos. Então ele apresenta, na verdade, como um outro caso de mediunidade, mas não uma mediunidade trabalhada para o bem. Não. Como se fosse psicografando uma reportagem. E aí o livro segue, né? Eles saem do bar e chegam num outro lugar de uma outra reunião. Exatamente. Eles vão visitar uma outra reunião espírita. Eles saíram da casa? Saem do bar. O bar era meio uma passagem, né? Eles ajudaram o Libório, estavam andando, aí viram uma bagunça na rua, foram então vamos aproveitar e ver o que tá rolando ali no bar. Aí saem do bar e chegam onde eles realmente iriam, que é esse outro centro, que é que eles vão estudar, vão aprender. Então eles chegam no outro centro e, primeira coisa, segurança na porta, não deixa os maus espíritos entrar. Não, pelo menos não os piores, né? Porque depois a gente vê que tem uns que ainda estão lá. Ele fala que era um centro que tinha muitos trabalhos de psicografia e que essa segurança, ela meio que auxiliava a médium a focar só naqueles que deveriam se comunicar mesmo, né? Então tinha uma ordem que era obedecida com rigor. Que é na Ambrosina. Ambrosina. Quem psicografa. E é bem interessante que, além de psicografia, é nessa reunião que tem que eles chegam a fazer algumas... ele fala sobre o passe, né? Que é nessa reunião, no capítulo seguinte. Depois. Mas o que eu achei interessante antes da Ambrosina, que ela vai... Primeiro que ela tem falou que é tipo um funil na cabeça, né? Um aparelho. Um aparelho que é um funil na cabeça para que ela fique com contato... Como ela psicografa muito, trabalha muito e tal, para ficar em contato mais direto. E aí fala... O Gabriel é o mentor mais importante da casa, mais elevado e tudo. E enquanto ela psicografa,
ele fica ali perto, na verdade ele está também comandando outras coisas, transmitindo mensagem pelo diretor, tudo, mas ele fica perto e forma uma rede de luz entre a Ambrosina e o Gabriel, né, que é esse mentor elevado. E aí os espíritos, um a um, vão entrando nesse feixe de luz e utilizam, né, do corpo, do aparelho da Ambrosina para responder, para passar as mensagens, né, para ela psicografar de acordo com os pedidos das pessoas que tinham ido lá, para fazer as respostas. E aí eles perguntam, mas por que passa por esse feixe de luz, né? O que é o significado? Então, é uma forma de controlar também o que vai ser falado, para também não falar qualquer coisa e virar uma bagunça da mensagem psicografada. Então, tudo passa também pelo crivo dele, pelo que ele acha adequado, o que faz sentido naquele momento. Então, os espíritos que querem passar a mensagem têm que se sintonizar não só com a Ambrosina, com o Gabriel. Então, tem que estar de acordo com os dois. Tem que, né, o Gabriel meio que controla o que vai ser psicografado ali, né? Não que ele controle assim como uma censura, não é isso, o limitador, ele põe a ordem. Isso, organizar as ideias, organizar as mensagens. Até onde se pode falar, né? Isso. Por causa da compreensão também. Isso. O que seria adequado falar ou não e tal. Então, disso que não é simplesmente, né, um espírito com um médium passa por o Gabriel controla também isso. Você já leu o livro inteiro? Eu não. Eu estou me sentindo preocupada. Só quem leu foi eu. E tem outra coisa interessante que é o espelho. Pode falar. O espelho? Que o público ali, vou chamar de público, mas os encarnados que foram na reunião, eles pedem respostas, pedem, né, quero mensagem do meu filho, do meu primo, do meu, sei lá. E muitas vezes essas pessoas não estão, mesmo os espíritos, não estão presentes ali. Então tem um espelho, como se fosse, eles falam espelho, né, mas é como se fosse uma tela, por onde aparece aquela pessoa por quem eles estão perguntando, aquele espírito, que seja por quem eles estão perguntando. Então, é como se... Eu imaginei assim, é como se tivessem repórteres, tem espíritos espalhados em várias regiões que transmitem a imagem de quem está sendo perguntado. E transmitem a imagem e aqueles espíritos que estão presentes observam o que está acontecendo e transmitem a mensagem. Então, é o repórter do além. Os repórteres do além transmitem a imagem que passa na televisãozinha lá, eles olham, então estou vendo o que está acontecendo lá no Japão, não sei o que, e aí transmitem a mensagem para Ambrosina psicografar. Né? Não necessariamente os espíritos estão ali, os que são... Mesmo porque, eventualmente, o espírito não tem nem condições de sair de onde ele está. Às vezes ele pode estar num tratamento no hospital, pode estar em áreas inferiores, pode estar em várias situações que ele não está em condição de... São os correspondentes, os repórteres correspondentes. Né? Repórter mesmo. Eu gostei Nossa, na hora... O termo foi bem colocado. Porque ele coloca uma hora que esse espelho parece como uma TV. Eu falei, são repórteres que passam a imagem lá. Era o repórter do além. Tem um... O Angelinaço, que ele diz que ele se diz como repórter do além. Eu queria só levantar um ponto que é um ponto mais de fundo e que eu nem sei se é muito relevante, mas eu acho que faz parte assim do refinamento, principalmente quando a gente fala, né, de doutrina espírita, tá? Coisa muito pequena, tá? E não é ninguém específico, todo mundo já pensou isso, mas eu acho que nesse ponto a precisão é importante.
vez por outra aqui a gente pensa a mediunidade como sendo moralmente dirigida, né? Como bem e mal. E o que fica claro pelo estudo é que mediunidade é um instrumento, é um músculo do espírito. E pode ser usado para o bem e para o mal, como você tem vários instrumentos que são usados para o bem e para o mal. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos são bastante claros em dizer assim, existem espíritos do bem, existem espíritos atrasados, né? Mas eles evitam usar o termo espíritos do mal. Por que eu falo isso? Porque Jesus deixou bem claro, odeie o ato, mas não odeie o ser humano. Então, rejeite a má ação, mas não julgue quem a executou, né? Então, para a gente evitar cair na nomenclatura, porque eu acho que quando a gente for falar isso, às vezes a gente vai encontrar pessoas que vão nomear assim. E eu acho que quando a gente nomeia um espírito como sendo do mal, eu acho que isso gera uma resistência, né? Gera assim, eu preciso me proteger desse espírito. Não, você precisa se proteger do ato, da energia ruim, mas não se afastar necessariamente desse espírito, caso você tenha que lidar com ele. Então, eu gostaria só de ler o início do capítulo 16, no quarto parágrafo, que ele diz que isso é importante. Vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Então são os espíritos que evitam, né, olhar para os seus próprios atos ou levam tudo como uma brincadeira, tirando o sarro. Capítulo 16. É a hora que eu falei dos seguranças que não deixam. E aí depois ele diz, no parágrafo seguinte, a última sentença: espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal. Então note o cuidado assim, de não rotular como espírito do mal, porque isso é relevante, né? Porque senão você gera essa rotulação moral do espírito, e eu acho que isso atrapalha, principalmente quando a gente for lidar com pessoas que estão passando por dificuldades, ou nós mesmos, né? Eventualmente você chegar e falar assim, não, eu estou tomado por um espírito do mal. Não, você está afinizado com algum espírito, né, nessa dimensão, e você está ali estacionado. Você está sem, né, forças para avançar dentro das virtudes. Importante. Então, novamente, apenas é um refinamento de linguagem para a gente não insistir, né, num mau hábito de linguagem. Quer falar dos passos? Porque aí eu ia falar dos passos também, que estão acontecendo nessa reunião também, tem os passos. Tem passos, e ele fala da possibilidade de você curar pela energia disposta nos passos, que apresentando essa possibilidade também como uma forma de mediunidade, porque o passista ali é um instrumento de energias superiores que estão sendo transmitidas às pessoas. Mas é importante a ressalva que é feita, onde ele fala assim, tem efetivamente um poder de cura, uma energia que pode levar à cura, mas depende também da pessoa que está recebendo. Depende dessa pessoa refinar os seus pensamentos, manter a sua vibração energética, de modo a manter o nível de energia que ela está recebendo, ou seja, modificar o pensamento e fazer com que o seu pensamento vibre numa frequência salutar. E além disso, depende também da pessoa acreditar naquele meio de cura. Que se a pessoa não acreditar, se a pessoa simplesmente for cética, não vai dar em nada, né? Não vai resolver em nada. A chance o próprio pensamento dela de não acreditar cria uma espécie de bloqueio que aquela energia, a questão da sintonia. Aquela energia atue sobre o seu organismo. Eu fico sempre assim refletindo como é difícil, se você não
não tem uma prática diária de você realmente mentalizar, né, todos os 7 centros, os chakras, na hora que você está lidando com os seus pensamentos, de você entender a força disso. Eu várias vezes fui tomar passe, e juro por Deus, eu achei que eu estava concentrado e estava nada. Porque o passe, ele envolve uma meditação, ele envolve você mentalizar. E várias vezes você está lá, a pessoa está te dando aquela energia, e tua cabeça entrou naquele modo, quando você está quase meditando, que você começa a viajar nos pensamentos, em vez de silenciar os pensamentos, né, por falta de conhecimento, né? Então, quanta energia a gente desperdiça, porque a gente não consegue, né, se abrir para receber. Porque o se abrir, acho que às vezes é visto de uma maneira passiva. Eu acho que o se abrir, né, para essas energias é uma ação assim, incrivelmente intensa em atividade, não é só assim, vai, daí que eu recebo o que eu puder. Não, acho que você tem que literalmente estudar, trabalhar para conseguir receber isso. Então eu fico imaginando quanto de energia a gente desperdiça, né? Porque a gente não consegue, a gente não tem entendimento refinado desses centros energéticos. Imagina, eu dou aula, a Rita dá aula, quanta energia a gente perde porque você não está vigiando no momento em que você está lidando com essas outras pessoas, outros espíritos. Você está focado às vezes em algo que você idealizou que é importante, está ocorrendo algo aqui do lado que está te dando energia e você não está nem captando, você está perdendo sua energia aqui desse lado. Aí adoece, né? Fica mal, fica com o espírito mais adensado. Então, eu inclusive acho que esse capítulo 17, acho que valeria estudar com mais cuidado, não necessariamente parar aqui, mas a gente retornar a ele, porque às vezes fica a impressão que é isso, né? Você chega no centro espírita e pronto, as coisas ocorrem, você é um recebedor de energia e não um ativo cooperador dentro daquela canalização de afinidade. Podemos parar se for o caso aqui. Não, é só pra gente retornar esse ponto. Como está denso demais. Vamos parar. Se o Zé bateu uma martela. Ah, não. Então, Quem bate o martelo faz a prece. Eu faço. Tô brincando.